Olá, bom dia! Passando aqui o Pastor Jonathan para continuar o nosso devocional no Salmo 12. Nós começamos ontem esse salmo, no Salmo de Davi, um pedido de socorro de Davi. Ontem nós falamos sobre Davi clamando ali para que fosse livre dos lábios mentirosos, da falsidade. E nesta manhã eu quero continuar essa reflexão, mas focando no que o Senhor libertará os oprimidos. Davi vai falar um pouco a respeito de opressão e da libertação que o Senhor dá aos oprimidos. Para nós compreendermos esse salmo, precisamos revisar aquilo que vimos ontem. Davi escreveu esse salmo em um momento de perseguição, quando ele fugia de Saul, e quando ele fugia, ele foi até a cidade de Nob, e ali o sacerdote Aimeleque, sem saber do que acontecia, ajudou Davi, dando-lhe alguns pães para ele e para os seus soldados, e a espada de Golias que estava guardada ali com o sacerdote. Quando ali estava presente um homem chamado Doeg, e ele tratou Davi ali com bajulação, com lábios mentirosos, mas Davi pressentiu que aquilo não estava certo, que alguma coisa ia dar errado, e não deu outra. Doeg procura Saul e conta a Saul que Davi procurou o sacerdote Aimeleque e que este o havia ajudado na sua fuga. Saul chama Aimeleque, todos os sacerdotes da sua casa, 85 sacerdotes ao todos, e dá ordem para que Doeg mate todos os sacerdotes. Então, 85 sacerdotes foram mortos, desarmados por Doeg nessa atrocidade. E não fosse só isso, Doeg ainda foi até a cidade de Nob e matou ali todos os seus habitantes, as mulheres, as crianças e até os animais. Foi uma chacina terrível. E Davi ficou com a sua consciência pesada. E por isso Davi escreve esse salmo. E aqui nessa segunda parte do salmo eu quero focar aqui que o Senhor libertará os oprimidos. O foco nosso aqui é na opressão. Nós somos indefesos, muitas vezes, diante dos nossos opressores. Há pessoas que são mais poderosas que nós, como nesse caso, Davi era um soldado e Saul era o rei. Mas no versículo 5, ali o Senhor está respondendo já o clamor, o pedido de socorro de Davi, e Deus diz o seguinte, Salmo 12, no versículo 5, o Senhor responde, vi a violência cometida contra os indefesos, e ouvi o gemido dos pobres, agora me levantarei para salvá-los como eles desejam. E aí o versículo 6 diz, as promessas do Senhor são puras como a prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Nós somos indefesos muitas vezes diante dos nossos perseguidores, diante dos nossos opressores, e a dificuldade nossa é com o tempo de Deus. Nós sabemos que Deus há de julgar os opressores, mas muitas vezes o tempo em que nós queremos que Deus faça a justiça não é o tempo de Deus. E Davi cria que Deus iria cumprir a sua promessa, ele cria na libertação da opressão, mas o que ele via naquele momento ainda, ele explicou nos versículos 3 em diante. Ele diz, socorro, os versículos 1 em diante, socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa, os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e com coração fingido. E os versículos 4 diz que o Senhor corte os lábios bajuladores e cale a língua arrogante. Eles dizem, mentiremos quanto quisermos, os lábios são nossos, quem nos impedirá? Então o ímpio ele age com empáfia, com arrogância, eles diziam, nós vamos mentir sim, vamos enganar porque não há quem faça justiça, não há quem possa nos tirar disso. E ainda no versículo 8, Davi diz, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada sobre a terra. A gente percebe aqui nesse texto que nós nos sentimos muitas vezes injustiçados e indefesos diante da opressão. E o nosso mundo hoje, mais de 3.000 anos depois de Davi, nós percebemos que não é diferente. O homem é o que sempre é, desde que Deus criou e o seu coração tem sempre um projeto de maldade, a sua inclinação para o pecado, para as coisas erradas, continua sempre as mesmas. Nós vivemos um tempo de graves epidemia emocional. A opressão está disseminada sobre a face da terra. Muitas pessoas sofrendo. Todos os dias nós vemos nos noticiários pessoas clamando por justiça. A notícia que nos vem é um clamor de justiça. E muitas confiam que o Estado, que o governo vai fazer justiça, né? Mas o que a gente percebe parece que as instituições elas foram como que possessas
pelo diabo, pelo maligno, de modo que a perversidade, a injustiça e a opressão acabaram sendo institucionalizadas, ou seja, a regra é a opressão, a regra é a injustiça e não o contrário, né? Nós percebemos isso no nosso mundo. Mas quando nós pensamos em opressão, a opressão ela tem um sentido aqui também teológico, ele é um termo teológico que designa uma ação, uma pressão externa do diabo sobre os crentes. Então aqueles que não são crentes, aqueles que não entregaram a vida a Jesus, eles podem ser possessos. O demônio entra dentro dessa pessoa e passa a governar a sua consciência. Mas os crentes, aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas a Jesus, eles não podem ser mais possessos porque eles são agora selados pelo Espírito Santo. Mas eles passam a ter opressão. Opressão é o diabo por lado de fora fazendo pressão. E essa pressão, a opressão maligna, ela pode se manifestar nas nossas vidas de algumas formas. Por exemplo, através de fortes dores de cabeça quando exposto à palavra de Deus. É aquele tipo de pessoa que ele vai no culto e quando a palavra começa a ser pregada, ele até fica na hora do louvor, ele gosta, mas quando a palavra começa a ser pregada, ele começa a sentir um incômodo, ele sente dor de cabeça, ele sente ali algo está errado, ele tem que sair. Pode ser um sintoma aí de opressão maligna. Também a questão do abrasamento sexual. São pessoas que ficam com a sua sexualidade muito aflorada. Pode ser opressão maligna. Aperto no peito e grande ansiedade também pode ser um sinal de opressão. E, por fim, nós poderíamos citar o medo irracional. São pessoas que começam a ter medos irracionais que não podem ser explicados de outra maneira que não através da opressão maligna. Como que a gente vence, pastor, a opressão maligna? Como que você, meu querido, pode vencer a opressão maligna? Nós vencemos a opressão maligna quando nós entendemos que isso é uma obra maligna, que isso é uma obra de Satanás. Porque o poder da opressão está na mentira. O diabo é o pai da mentira. E nós aprendemos aqui com esse Salmo de Davi que o Senhor protege os oprimidos e Ele vai julgar os nossos opressores. Ele vai julgar não só os nossos opressores humanos, aquelas pessoas que nos causam mal, que afligem as nossas vidas, mas como o próprio diabo e os seus demônios. O versículo 7 Davi escreveu: portanto sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. O Senhor vai se levantar e vai nos proteger. É a confiança que nós temos. Davi confiava nisso e ele expressou isso nesse salmo. O Senhor há de fazer justiça e irá nos proteger. Jesus disse, finalizando o evangelho de Mateus, Mateus narra Jesus ali com os discípulos e Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Mateus 28, o versículo 20. Assim como o Senhor prometeu que estaria com os discípulos, com Tiago, com Pedro, com João, com Mateus, Deus, na pessoa do Espírito Santo, está conosco. O Senhor, através do Espírito Santo, nos livrará de toda opressão. Creia que Deus há de trazer libertação sobre toda a opressão. Quando nós sabemos que somos filhos amados de Deus e que mesmo os nossos pecados, os nossos erros não mudam o amor de Deus, porque o amor de Deus faz parte do que é o seu caráter, Deus é amor, isso nos dá confiança de clamarmos em meio à opressão que passamos. E mesmo em meio à opressão nós podemos nos aproximar do Senhor com confiança, clamando para que Ele nos livre de todo o mal. E assim, Ele vai nos livrar do poder de Satanás e das fortalezas que operam na nossa mente, nos oprimindo. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: nós somos indefesos diante de nossos opressores. Diante de opressores humanos, muitas vezes em uma posição de hierarquia ou poder econômico sobre nós, somos indefesos contra o diabo. O diabo é mais poderoso que nós, mas se nós nos colocarmos debaixo da poderosa mão do Senhor, não há lugar mais seguro da terra, ninguém pode nos tocar. Vivemos em um mundo de muita opressão, muitas pessoas estão sofrendo, aflitas, mas nós podemos crer que assim como o Senhor protegeu Davi da opressão, Ele vai nos proteger e vai julgar os nossos opressores.
que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Me permita nesse momento orar com você, meu amigo, minha amiga, que está passando por opressão. Se esse devocional falou com você, ore comigo nesse momento e coloque a tua vida diante do Senhor. E entenda que talvez algumas dessas coisas que você está passando são sinais claros de opressão maligna. Nós vamos orar aqui pedindo que o Senhor traga essa verdade, esse discernimento à tua mente, libertando você da opressão do diabo. Ore comigo. Pai querido, eu oro nesse momento, ó Deus, por esse meu amigo, por essa minha amiga, por esse meu irmão, por essa minha irmã que está acompanhando o nosso devocional. Eu oro, Deus, para que se alguma desses sinais, desses sintomas de opressão estão acontecendo na vida desse irmão, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor liberte essa pessoa, ó Pai. Traga o discernimento de que isso é opressão maligna e que eles possam confiar em Ti, entregando-se completamente nas Tuas mãos, se submetendo completamente a Ti, porque se nós estivermos debaixo da Tua poderosa mão, nenhum mal nos alcançará. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.